E aí, pessoal, tudo bem? Nesse final de semana, os combates na área controlada pelos ucranianos dentro da Rússia e em diversos pontos da Ucrânia foram violentos, depois que os russos começaram a usar seu míssil capaz de carregar múltiplas ogivas nucleares. Putin se pronunciou e mostrou que a OTAN agora é o seu foco, dizendo no pronunciamento que o conflito já é global e que o Ocidente vai pagar por ter se intrometido tanto no conflito que deveria ser algo entre russos e ucranianos. Além dos ataques verbais à Aliança Ocidental, Putin foi bem sucedido em outro tipo de ataque que atingiu em cheio a máquina de guerra da OTAN. Putin destruiu equipamentos antimísseis do grupo, além de um caça polonês ainda em solo. O presidente russo deixou claro que seu novo míssil satânico, chamado Oreshnik, é impossível de ser abatido pelos sistemas que são usados atualmente pelos aliados do Ocidente. E ele frisou que tem muitos desses mísseis em estoque. Como resposta ao uso de armas fabricadas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, as forças russas realizaram um ataque combinado em uma das instalações industriais militares na Ucrânia, que incluiu o teste de um novo sistema russo de míssil balístico de alcance intermediário. Um míssil balístico com uma carga hipersônica não nuclear foi usado. Os sistemas antimísseis existentes, assim como os sistemas antimísseis implantados pelos Estados Unidos e pela Europa, não podem interceptar tal míssil. Embora ele não tenha carregado a arma com ogivas atômicas dessa vez, isso pode acontecer gradualmente, conforme os americanos, ingleses, franceses e o resto dos membros da aliança se envolvam nos combates. Nesse meio tempo, a França também liberou o uso dos seus mísseis de longo alcance em uma tentativa da OTAN de virar o jogo antes da posse de Donald Trump, já que existe a expectativa do fim forçado do conflito e, consequentemente, a vitória de Putin. No vídeo de hoje vou falar o que aconteceu no final de semana dentro do campo de batalha, sem esquecer de falar dos soldados de outro país que vão estar ao lado dos russos e norte-coreanos na Aliança Russa. Enquanto sigo com a matéria, me fala se você enxerga que o início do uso de um míssil capaz de atingir até mesmo os Estados Unidos e capaz também de carregar várias ogivas atômicas é a quase certeza que estamos à beira de um conflito nuclear. E nem vou perguntar sobre guerra mundial, porque grande parte dos analistas já considera essa uma guerra entre o globo inteiro, apenas não declarada e com chance de um acordo de paz. Você acha isso também? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. A Rússia destruiu um caça MiG-29 ainda no chão. O avião foi um presente da Eslováquia e da Polônia, que atinge até 2.400 km por hora e tem capacidade para carregar 6 mísseis, segundo informações do governo russo. No mesmo ataque, foram vitimados até 15 soldados ucranianos, de acordo com a agência russa TASS. Esse tipo de ação reflete a estratégia de Moscou para enfraquecer os recursos bélicos da Ucrânia, usando ataques precisos contra alvos estratégicos. O MiG-29, desenvolvido pela União Soviética, é um caça multifuncional usado desde 1983. Ele foi projetado para combates aéreos e terrestres, sendo uma das aeronaves mais importantes para os países do bloco oriental durante a Guerra Fria. Conhecido por sua capacidade de decolar verticalmente e sua agilidade, o MiG-29 ainda é utilizado por várias forças aéreas no mundo. Sua tecnologia avançada o torna ideal para interceptação e missões de superioridade aérea, mesmo décadas após sua criação. Desde o início do conflito, a Rússia afirma ter destruído centenas de aeronaves e milhares de equipamentos militares ucranianos. Esses números incluem tanques, drones e veículos blindados, segundo os relatórios divulgados pela agência TASS. Mais uma vez, não é a Rússia, mas os Estados Unidos que destruíram o sistema de segurança internacional, e eles estão tentando preservar sua hegemonia, provocando um conflito global. Sempre preferimos, e ainda preferimos, resolver nossos desentendimentos usando meios pacíficos. Mas estamos preparados para qualquer cenário. E se alguém tiver dúvidas, não deveria ter.
Sempre haverá uma resposta. Desde julho do ano passado, ataques russos danificaram 321 estruturas portuárias na Ucrânia, segundo Zelensky. Além disso, 20 navios mercantes estrangeiros também foram atingidos durante essas operações. A Ucrânia é responsável por fornecer alimentos para 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Zelensky destacou que os altos preços de alimentos em países africanos, como Nigéria e Líbia, estão diretamente ligados à crise causada pelos ataques. Antes do bloqueio russo no Mar Negro em 2022, a Ucrânia exportava cerca de 6 milhões de toneladas de grãos por mês. Após negociações, um corredor alternativo foi criado para garantir o escoamento desses produtos. Apesar das dificuldades impostas pelo conflito, as exportações de grãos ucranianos aumentaram para 51 milhões de toneladas na última temporada. Isso reforça a resiliência do país como um dos maiores exportadores globais de trigo e milho. Moscou nega atacar civis, mas os danos causados à infraestrutura ucraniana têm reflexos globais. A saída da Rússia do acordo de grãos, mediado pela ONU, intensificou a crise alimentar em regiões dependentes das exportações da Ucrânia. Na região russa de Kursk, 2 mísseis ucranianos e 27 drones foram abatidos, segundo o governador local. A Ucrânia também usou mísseis de longo alcance britânico e americano nessa última semana. Só que a Ucrânia perdeu mais de 40% do território que havia conquistado em Kursk durante sua ofensiva surpresa. A Rússia mobilizou 60 mil soldados, entre russos e norte-coreanos, para recuperar áreas estratégicas e conter os avanços de Kiev. A incursão ucraniana em Kursk foi a primeira invasão terrestre em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial. Kiev buscava limitar os ataques russos e ganhar vantagens em negociações futuras, mas enfrenta dificuldades para manter posições. O governo ucraniano reclama das tropas norte-coreanas que chegaram em Kursk para apoiar as forças russas, já que não possui tropas de outros países ao seu lado. Mas Putin afirma que a Ucrânia tem sim, sendo que militares de vários países da OTAN já foram exterminados em combate. A batalha em Kursk reflete a complexidade do conflito. Enquanto a Rússia avança em Donetsk, a Ucrânia luta para sustentar seus territórios conquistados. O desfecho dessa disputa pode influenciar futuros acordos de paz entre os países, já que a Ucrânia pretende usar Kursk para troca por territórios conquistados pelos russos. A guerra entre Rússia e Ucrânia se intensificou, atingindo um marco de 1000 dias de conflito. O uso do míssil hipersônico Oreshnik pela Rússia trouxe novas preocupações sobre a escalada do conflito. O Oreshnik, que pode futuramente carregar várias ogivas nucleares, atingiu a cidade de Dnipro, na Ucrânia, deixando 2 feridos e danificando várias construções. Esse foi o primeiro uso do armamento, que alcança 13 mil km por hora. O míssil tem um alcance de até 5.500 km, podendo atingir alvos na Europa e até nos Estados Unidos. Apesar de ter usado ogiva convencional dessa vez, ele tem capacidade para transportar múltiplas ogivas atômicas, como eu falei. O lançamento foi visto como uma resposta russa à autorização dada pelos Estados Unidos para que a Ucrânia utilizasse mísseis de longo alcance contra o território russo. O risco da Terceira Guerra ou de um conflito nuclear aumentou significativamente desde então. Vladimir Putin justificou o uso do Oreshnik, afirmando que a Rússia tem o direito de atacar instalações militares de países que permitem ataques contra o seu território. Essa postura ampliou o caráter global do conflito. Ao redor do mundo, assim como aqueles que ainda nutrem ilusões de que uma derrota estratégica pode ser imposta contra a Rússia, precisam prestar atenção nos eventos que estão acontecendo na zona da Operação Militar Especial. Estou falando sobre o que aconteceu depois do uso de armas de longo alcance ocidentais na zona da Operação Militar Especial. Como resultado da escalada, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN disseram que deram sua permissão para usar armas de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. Os especialistas sabem muito bem, e o lado russo destacou isso várias vezes, que usar essas armas sem a participação direta de operadores militares dos países fabricantes é impossível. No dia 19 de novembro, 6 mísseis de ataque fabricados nos Estados Unidos foram usados. E no dia 21 de novembro, um ataque combinado usando Storm Shadow, fabricado no Reino Unido, e mísseis fabricados nos Estados Unidos
foi realizado para atacar alvos de mísseis nas regiões de Briansk e Kursk, na Federação Russa. A partir desse momento, como já destacamos muitas vezes, o conflito regional na Ucrânia, provocado pelo Ocidente, passou a ser uma guerra mundial. O míssil foi desenvolvido durante a Guerra Fria, mas nunca havia sido usado em combate. Agora ele se torna uma peça estratégica para demonstrar o poderio militar da Rússia e enviar um recado ao Ocidente. Especialistas acreditam que o uso do Oreshnik foi mais um movimento estratégico do que militar. A intenção seria intimidar os adversários e reforçar a capacidade russa de escalar o conflito se necessário. A decisão dos Estados Unidos de enviar mísseis de longo alcance à Ucrânia aumentou as preocupações. Com capacidade para atingir alvos de até 300 quilômetros, eles dão a Kiev uma vantagem significativa no campo de batalha. Além disso, o Reino Unido autorizou o envio de mísseis Storm Shadow capazes de atingir alvos estratégicos dentro do território russo. Isso ampliou a capacidade de ataque ucraniana contra infraestruturas vitais. E como eu falei antes, a presença de soldados norte-coreanos na região de Kursk, lutando ao lado da Rússia, foi outro ponto de destaque. Essa parceria entre Moscou e Pyongyang é vista como uma provocação direta ao Ocidente. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, prometeu uma resposta firme ao envolvimento norte-coreano. A aliança entre Rússia e Coreia do Norte é considerada um agravante para a estabilidade global. Analistas apontam que a situação atual lembra a lógica da Guerra Fria, com grandes potências usando aliados para travar combates indiretos. A Ucrânia se tornou o epicentro dessa disputa geopolítica. A recente eleição de Donald Trump nos Estados Unidos pode mudar os rumos do conflito. Ele já afirmou que pretende reduzir o apoio à Ucrânia e buscar um acordo rápido para encerrar o confronto. E mesmo com as tensões crescentes, alguns especialistas acreditam que o uso de armas avançadas pode ser uma tentativa de forçar negociações de paz. Porém, o prolongamento dos combates torna essa solução improvável no curto prazo. O conflito continua impactando vidas e economias ao redor do mundo. Enquanto as lideranças buscam manter suas posições estratégicas, o custo humano e social do conflito segue crescendo a cada dia. Vladimir Putin também afirmou que a Rússia já possui estoques do Oreshnik, aumentando as preocupações internacionais sobre o uso futuro de ogivas atômicas dentro do míssil. Putin disse que o Oreshnik, por atingir velocidades superiores a 13 mil km por hora, não pode ser abatido pelos sistemas de defesa atuais da Europa e dos Estados Unidos. A Ucrânia, em resposta ao uso do míssil, trabalha com seus aliados para desenvolver sistemas de defesa aérea mais avançadas para conseguir segurar as armas russas. Zelensky declarou que esses novos riscos exigem tecnologias mais modernas para proteger a população. E como eu falei agora há pouco, Moscou acusou os Estados Unidos e seus parceiros de se envolverem diretamente no conflito ao autorizar o uso de mísseis de longo alcance contra o território russo. Essa acusação reforça o clima de tensão direta entre as potências. Putin declarou que o Oreshnik, mesmo não tendo sua capacidade nuclear sendo usada agora, possui um impacto devastador devido à sua precisão e capacidade de destruição. Ele também ressaltou que a Rússia continuará a investir em armas de alta tecnologia. A escalada do conflito também aumentou depois que a Rússia realizou mudança em sua política de segurança, reduzindo o limite para o uso de armas nucleares em resposta a ataques convencionais. Isso acendeu alertas globais sobre os riscos de confrontos diretos. Dessa forma, o Oreshnik é visto como um recado direto de que a nova doutrina nuclear russa vai permitir colocar as ogivas atômicas dentro dele a qualquer momento. Especialistas avaliam que Moscou tenta mostrar que tem recursos para retalhar qualquer ação contra o seu território. A reação internacional ao uso do Oreshnik foi o inverso do que era esperado por Putin. Ao invés de recuar, países como os Estados Unidos e o Reino Unido reforçaram o envio de armas à Ucrânia, aumentando o apoio militar e a pressão sobre Moscou. Zelensky criticou a Rússia por usar o conflito como campo de testes para novas armas. Ele classificou o uso do míssil como um crime internacional e pediu maior mobilização da comunidade global contra as ações russas.
Especialistas alertam que enquanto a Rússia investe em novas tecnologias bélicas, a Ucrânia precisa ampliar sua capacidade defensiva. O equilíbrio no campo de batalha depende de avanços tecnológicos e estratégias internacionais. E a França declarou que não estabelecerá limites no apoio à Ucrânia, autorizando o envio de armas contra a Rússia. O ministro Jean-Noël Barrot afirmou que esse suporte é essencial para a segurança da Europa. Em entrevista à BBC, Barrot ressaltou que mísseis franceses poderão ser usados pela Ucrânia, assim como o americano e o britânico. Ele destacou que a ameaça russa aproxima o conflito das fronteiras europeias, justificando a necessidade de apoio contínuo. Dessa forma, a posição da França segue alinhada com os Estados Unidos e o Reino Unido, já que todos liberaram o uso de mísseis de longo alcance. Essa decisão é vista como um esforço conjunto para conter o avanço militar russo. Foi por isso que Putin reagiu ao uso de armas ocidentais, justamente com o lançamento do míssil hipersônico Oreshnik, atingindo a cidade de Dnipro. O Kremlin classificou o apoio militar a Kiev como um fator que transforma o conflito em uma questão global. E como eu falei, Zelensky alertou que a escalada russa exige uma resposta forte da comunidade internacional. Ele pediu mais armas e mais recursos para garantir que a Ucrânia consiga resistir às novas ameaças e proteger sua soberania. Eu repito, o uso de tais armas não pode mudar o curso da operação militar especial. Nosso exército está avançando com sucesso ao longo de toda a linha de contato e todos os objetivos que estabelecemos para nós mesmos serão alcançados. Uma outra informação importante é que a Rússia está recrutando combatentes no Iêmen, além dos norte-coreanos, para reforçar suas tropas na Ucrânia. Segundo o jornal Financial Times, centenas de iemenitas foram alistados em uma operação coordenada com um grupo extremista rebelde do país. Essa colaboração entre Rússia e os extremistas destaca a ampliação do conflito para novas alianças geopolíticas. Moscou busca aumentar sua força, usando combatentes de regiões devastadas, como o Iêmen. Especialistas alertam que o envolvimento de grupos insurgentes pode aumentar a instabilidade em áreas já afetadas por conflitos. Essa estratégia russa levanta preocupações sobre a expansão do impacto do conflito na Ucrânia. E a Rússia também ameaçou romper relações com a Coreia do Sul, caso Seul envie armas à Ucrânia. O vice-ministro das Relações Exteriores, Andrei Rudenko, afirmou que Moscou responderá de todas as formas necessárias a qualquer envio de armamentos. Como todos sabem, as tensões aumentaram após a Coreia do Norte reforçar as fileiras russas com uma quantidade enorme de soldados, irritando o governo do Sul. Moscou alertou Seul para avaliar suas decisões com cautela, evitando agravar ainda mais o conflito. E enquanto Biden inflamou ainda mais os combates, a equipe de Donald Trump já começou a trabalhar em um possível acordo para encerrar o conflito na Ucrânia. O futuro assessor de segurança nacional afirmou que buscará uma solução com o governo Biden antes da posse do novo presidente. Durante a campanha, Trump criticou os bilhões de dólares destinados à Ucrânia pelo próprio Joe Biden. Ele prometeu acabar com o conflito rapidamente, mas sem detalhar como pretende alcançar esse objetivo. Analistas temem que Trump pressione por um acordo que favoreça a Rússia, preocupando líderes europeus. A postura do presidente eleito pode mudar os rumos do conflito e o nível de apoio ocidental a Kiev. Por conta disso, Zelensky diz que já está ansioso pela proposta de Trump para encerrar o conflito com a Rússia. O presidente ucraniano afirmou que o próximo ano pode ser decisivo para a paz, dependendo das negociações entre os dois países. E Trump afirmou que vai resolver o conflito de forma rápida e que de 2025 não passa, trazendo o mundo de volta para uma quase normalidade. E para terminar, eleitores romenos foram às urnas, focados no alto custo de vida e no impacto da guerra na Ucrânia. Giorgi Simeon, candidato de extrema-direita, promete trazer paz e priorizar interesses nacionais frente às pressões estrangeiras. Marcel Ciolaco, atual primeiro-ministro, aposta em sua experiência para enfrentar a crise econômica e as tensões do conflito. Ele buscou o apoio de eleitores moderados, apresentando-se como uma opção estável para liderar a Romênia. Simeon critica o envolvimento militar da Romênia com a Ucrânia e defende um plano de paz semelhante ao de Donald Trump.
ele promete proteger a soberania nacional e evitar maiores riscos ao país. O governo romeno, liderado por Ciolacu, ampliou salários e pensões para aliviar o impacto econômico. Apesar disso, a inflação elevada e o custo de vida continuam sendo os principais desafios para a população. Desde o início do conflito, a Romênia tem apoiado a Ucrânia com ajuda militar e logística. Esse apoio, no entanto, é alvo de críticas de setores conservadores que temem os custos desse envolvimento no longo prazo. Agora me fala se você enxerga que o início do uso de um míssil capaz de atingir até mesmo os Estados Unidos e capaz de carregar várias ogivas atômicas é a quase certeza que estamos à beira de um conflito nuclear. Nem vou perguntar sobre guerra mundial, porque grande parte dos analistas já considera essa uma guerra entre o globo inteiro, apenas não declarada e com chance de um acordo de paz. Você acha isso também? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!